Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir ao confronto de Sakura vs Hinata do canal Radar Anime. Bem, na minha opinião aqui, eu creio que a Hinata levaria a melhor sobre a Sakura se fosse um confronto direto, tá? Se for quem é mais forte, mais poderosa, aí pode ter algumas controvérsias, porque enfim, tem muitos pontos a serem analisados. Mas bora ver o que o Radar Anime preparou pra gente. E bem, se você for novo, já se inscreve no canal, e se já for inscrito, deixa aquele like pra incentivar o trabalho. E sem muita enrolação, bora pra esse react. Tanto a Hinata quanto a Sakura são simplesmente as duas kunoites mais promissoras de Konoha, que no decorrer de vários episódios de Naruto, obtiveram tantos poderes que ao fim do anime, e até mesmo hoje em dia na geração de Boruto, elas são consideradas como as mais poderosas kunoites de todo o mundo ninja. Consequentemente gerando a pergunta, qual delas é a mais forte, a Hinata ou a Sakura? Devido ao bom feedback que nós tivemos no nosso vídeo sobre quem é mais forte, Naruto ou Sasuke, Hinata versus Sakura é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, como estamos falando de duas kunoites que são especialistas no combate de curto alcance, vamos começar citando, é claro, o taijutsu de ambas as ninjas, que inclusive é um dos pontos mais importantes para essa comparação, e depois falaremos de ninjutsus e poderes especiais, como é o caso da Hinata com o Byakugan e a Sakura com o seu Byakugou. Então, vamos começar falando do taijutsu da Sakura. Desde o início de... Bem, aqui parece que ele não tinha, o Camus ainda não tinha desenvolvido aquele método que ele tá usando agora, que é meio que colocar tipo uma listinha com taijutsu, kenjutsu, ninjutsu, velocidade, enfim, ele faz tipo uma listinha de quesitos, e aí no caso vai pontuando, e no final quem tem mais pontos ele geralmente dá a vitória. Provavelmente, se eu não estiver enganado, esse aqui deve ter sido um dos primeiros vídeos nessa pegada. Então talvez ele ainda não tinha desenvolvido essa metodologia, né? Mas bora ver aqui o que ele vai apresentar. Sua carreira como ninja, Sakura sempre se mostrou como uma kunoite muito dedicada e inteligente. Prova disso é que o motivo da Sakura ter sido escolhida para ser integrante do time 7 foi para ela ser uma kunoite médica de apoio, assim como a Rin era no antigo time 7. Mas no fim das contas, Sakura Haruno, ou melhor, Sakura Uchiha, além de ter se tornado uma das maiores kunoites médicas de todo o mundo ninja. Bem, pelo que ele tá falando aqui, acho que ele vai considerar, né, toda a trajetória das duas, porque ele tá falando de Sakura Uchiha, então a Sakura de Boruto. Então eu creio que ele vai fazer uma análise aí da trajetória geral das duas para pontuar qual vai ser a mais forte. Se tornou também uma das melhores no quesito taijutsu, especificamente usando força bruta, já que, sendo muito boa no controle de chakra, Sakura consegue manipular a sua energia interior com tanta destreza que se torna capaz de concentrar uma grande quantidade de chakra em um único ponto de ataque, assim conseguindo basicamente uma super força em todos os seus ataques e passando a ser capaz de destruir tudo no campo de batalhas com apenas um golpe. Sem tirar que após completar o seu treinamento com a Tsunade e despertar o Byakugou, a força da Sakura cresceu tanto que ela pôde dizimar vários clones assassinos do 10 Caudas com extrema facilidade, ganhando até mesmo elogios do próprio Hashirama Senju, que observou que a força da Sakura era tão grande que ela poderia ter potencial para ultrapassar a força da Tsunade. Pois, assim como a sua mestra, além de ser muito forte, Sakura também é extremamente resistente e tem um ótimo controle de chakra no campo de batalha. Taijutsu da Hinata. Bom, Taijutsu também é a especialidade de luta da Hinata, porém, o seu estilo de luta corpo a corpo é totalmente diferente do estilo de luta da Sakura, já que, ao invés de usar força bruta em seus ataques, Hinata luta com o estilo de combate assinatura do clã Hyuga, o Punho Gentil, que tem como característica utilizar ataques físicos, juntamente com as habilidades do Byakugan, de ver todo o sistema de chakra de seu adversário, para que assim ela possa executar ataques que causam graves danos internos e destroem todo o sistema de chakra de seu alvo, utilizando força bruta mínima. Vale citar que além de ser muito boa em esquivas e ataques de curto alcance graças ao seu Byakugan, o melhor ataque de média a longa distância da Hinata é o golpe Palma de Vácuo, que consiste em usar o Byakugan como uma mira óptica para identificar os pontos vitais do oponente e assim desferir um golpe de palma secreta do clã Hyuga em super velocidade, gerando uma espécie de pressão que pode destruir quase tudo que acerta, fazendo da Hinata uma ótima usuária de taijutsu que tem sim poderes o suficientes para bater de frente com a Sakura no quesito combate corpo a corpo.
Falando agora de ninjutsu, bom, embora nenhuma dessas kunoichi seja muito lembrada como grandes usuárias de ninjutsu elemental, como é o caso de jutsus do estilo fogo ou estilo água, o campo de ninjutsus é muito maior do que isso. E é exatamente aí que a Sakura consegue encontrar um ponto onde pode se sobressair em comparação com a Hinata, já que, sendo ambas duas usuárias de ninjutsus médicos, enquanto a Hinata possui um domínio básico de ninjutsu medicinal, junto com a Tsunade, hoje Sakura pode facilmente ser considerada como a maior ninja médica de todo o mundo shinobi, já que, sendo a atual líder do setor médico de Konoha, durante toda a fase final de Naruto Shippuden, a Sakura conseguiu colecionar grandes feitos no quesito ninjutsu medicinal, principalmente utilizando o seu outro interessante recurso de ninjutsu, o jutsu da Lesma Katsuyu, que assim como a Tsunade também tem um contrato de invocação com a Sakura. Durante a Quarta Grande Guerra, Sakura conseguiu invocar essa lesma e, utilizando o seu chakra junto com o chakra da sua invocação, conseguiu salvar várias vidas da Aliança Shinobi e demonstrar o seu grande poder medicinal. Cara, até aqui eu creio que Taijutsu a vantagem ainda seja pra Hinata, tá? Porque o punho suave é muito apelão. Eu creio que seja até mais apelão do que mesmo a força bruta da Sakura. Já no quesito ninjutsu, a Hinata, não mostrou muita coisa realmente não. Então, a Sakura, obviamente, vai levar vantagem tendo invocações poderosas, como no caso a Katsuyu, e também, no caso, com seu ninjutsu médico. Então, o ponto aí no caso de ninjutsu, eu creio que vai ficar de forma justa com a Sakura. E citando agora os poderes especiais de ambas as kunoichis, vamos começar falando do Byakugan da Hinata. Como muitos de vocês já sabem, o Byakugan é um doujutsu especial do clã Hyuga que concede ao seu usuário a capacidade de enxergar em 360 graus. Ele também oferece uma visão raio-x que consegue ver o sistema de chakra do seu alvo e também tem a capacidade de enxergar a longas distâncias. Já que, na parte final de Naruto Shippuden, a Hinata se destacou por conseguir enxergar nada menos que 10 km. É muita coisa, cara. A melhor usuária do Byakugan até os dias de hoje. Porém, os poderes da Hinata não param por aí, já que, tendo também um bom controle de chakra, utilizando as suas habilidades Hyuga, Hinata se mostrou capaz de executar o jutsu Passo Gentil Punho dos Leões Gêmeos, sendo essa uma técnica secreta e de alto nível do clã Hyuga que permite ao seu usuário concentrar uma grande quantidade de chakra em suas mãos e assim formar um tipo de luva de chakra em formato de leão, que ao atingir o seu inimigo com os golpes do punho gentil, destroça por completo todo o sistema de chakra do seu adversário. O legal dessa técnica aqui da Hinata também é que no caso ela meio que aumenta o alcance do punho gentil, porque o punho gentil já é realmente muito efetivo, porém digamos ali, limitado à palma da mão da pessoa. Porém, ela usando essas luvas, né, essas luvas ali de leão gêmeo de chakra, basicamente ela está estendendo o alcance da técnica dela. Então, para quem no caso conseguia, digamos, desviar de raspão, tipo, por pouquíssima coisa do punho gentil suave, já não vai conseguir desviar desse ataque aqui que tem um alcance maior. Então, para quem só luta no taijutsu, como é o caso da Sakura, já é uma desvantagem ainda maior do que o punho gentil normal. E sobre o Byakugou da Sakura, bom, o Byakugou é um poderoso Fuinjutsu que só pode ser alcançado por aqueles que conseguiram atingir o ápice do controle de chakra, onde Sakura por anos ficou acumulando chakra num ponto específico no meio de sua testa até conseguir despertar o selo das 100 forças, permitindo assim que a kunoichi pudesse usar o jutsu de regeneração da criação para curar todo e qualquer tipo de ferimento em seu corpo, ganhando assim basicamente um poder de regeneração. Ela também pode compartilhar esse chakra ultra poderoso para outras pessoas no campo de batalhas, assim como vimos quando ela fez isso com o Obito durante a batalha contra Kaguya, potencializando os poderes de seu companheiro e fazendo com que a Sakura se tornasse uma ótima kunoichi de apoio em batalha. Mas como se não bastasse tanto poder, Sakura também pode usar o seu Byakugou para potencializar os seus ataques físicos ainda mais. Pois se ela consegue ter super força concentrando o seu chakra em um único ponto de ataque, ela também pode direcionar o seu ultra poderoso chakra do Byakugou para seus golpes físicos. Ou seja, esses poderes incríveis do Byakugou deixam a Sakura muito poderosa no campo de batalhas, tanto na parte defensiva, com ela tendo regeneração e podendo reconstruir as suas células, como também na parte ofensiva.
Sendo assim, comparando os poderes da Sakura e da Hinata, podemos observar que ambas as kunoides são extremamente letais no que diz respeito ao combate corpo a corpo. Se a Hinata conseguir realmente acertar o punho suave, dificilmente a pessoa vai conseguir sobreviver ou conseguir lutar por muito tempo. A Sakura é a mesma coisa, pode demorar ali um pouquinho para acertar, mas se ela também acertar em cheio, a pessoa basicamente já vai de hit kill, já perde automaticamente. Então as duas são muito letais nesse quesito aí de taijutsu. Pra lutar com elas, ele ter vantagem, o ideal seja um personagem tipo Gaara, que ele consegue lutar a longas distâncias e basicamente evitar o contato. Ou um Deidara também, que consegue voar e ficar atacando bomba. Personagens que vão sair no corpo a corpo contra a Hinata e contra a Sakura, geralmente vai estar na desvantagem, tá? Com a Hinata podendo destruir o seu adversário de dentro pra fora e a Sakura podendo destruir o seu adversário de fora pra dentro. E por este motivo, uma luta entre a Hinata e a Sakura seria extremamente acirrada, já que ambas têm recursos para matar os seus adversários com alguns golpes, ou seja, quem ganhasse, ganharia por pouco. Porém, existe um critério que pode ser considerado como desempate nessa luta, e esse critério é o seguinte: na parte ofensiva desse combate, pode-se dizer que essa luta daria empate, já que ambas as kunoides têm vários recursos para conseguir derrotar os seus adversários com alguns de seus golpes de taijutsu. Mas na parte defensiva de uma luta, Sakura consegue ter algumas vantagens em comparado aos poderes da Hinata. Pois enquanto a Hinata poderia sim ser derrotada se levasse apenas um golpe em cheio da Sakura, Sakura, mesmo que levasse alguns golpes da Hinata, ainda poderia se manter de pé no campo de batalhas graças ao seu exímio controle de chakra e principalmente os seus poderes de regeneração. Já que, usando os incríveis poderes de seu Byakugou, é muito provável que a Sakura conseguisse reconstruir e regenerar todo o seu sistema de chakra após eventualmente ser acertada por algum golpe da Hinata. Então, o Byakugou, no caso, até onde eu entendo aqui, eu creio que ele poderia sim, no caso, talvez liberar mais chakra para Sakura. Por exemplo, com as 64 palmas, a Hinata pode, no caso, fechar os pontos principais de chakra da Sakura e meio que impedir ela de usar chakra. Na minha opinião, até então, antes de fazer uma análise realmente precisa, revendo a base do Byakugou, eu creio que ao liberar, no caso, o poder que fica armazenado no Byakugou, ela consiga, no caso, reabrir esses pontos de chakra. Algo parecido com o que o Naruto fez, no caso, na luta contra o Neji. O Neji fechou os 64 pontos principais de chakra do Naruto e, no caso, como ele tinha o chakra reserva da Kurama, quando ele liberou esse chakra, no caso, os pontos de chakra meio que foram reabertos ali por um momento, ele conseguiu usar chakra de novo e lutar. Então, eu creio que a Sakura possa sim fazer isso daí. Só que o que acontece? Caso a Hinata use realmente o punho suave, ou no caso aquelas luvas de leão dela de chakra lá, a história muda. Porque aquilo ali no caso já é diretamente o punho suave, ataca diretamente os pontos de chakra, a rede de chakra e também de tabela vai destruindo os órgãos vitais. Porque no caso a rede de chakra é meio que embaralhada ali com os órgãos vitais. Então a Sakura até poderia curar parte dos órgãos vitais, mas a rede de chakra eu acredito bem difícil que ela consiga regenerar. Vou dar um exemplo para vocês. O Naruto, quando ele desenvolveu o Rasen Shuriken, ele não conseguia lançar o Rasen Shuriken. Ele tinha que fazer o ataque, correr até a pessoa e acertar ela diretamente. E parte do dano que o inimigo sofria, o Naruto também sofria no braço dele. E foi por isso que, no caso, a própria Tsunade, que tem poderes similares ao da Sakura, proibiu, no caso, o Naruto de usar o Rasen Shuriken naquele momento. No caso, a Tsunade taxou o Rasen Shuriken como um jutsu proibido, porque o Naruto também sofria basicamente o mesmo tipo de dano que o inimigo. E que dano era esse? Basicamente, o Rasen Shuriken cria minis agulhazinhas, minis espadazinhas que destrói o sistema de chakra da pessoa. E a Tsunade fala que se o Naruto continuasse com aquilo ali, nem ela conseguiria, no caso, curar o Naruto. E se ele insistisse em usar o Rasen Shuriken, ele, no caso, perderia a habilidade dele de ser ninja. Então, fica subentendido aí que nem mesmo a Tsunade consegue, no caso, regenerar, curar, no caso, a rede de chakra da pessoa se for extremamente, no caso, prejudicada, tá? E seguindo essa lógica aí, se a Hinata, no caso, acertar os pontos de chakra da Sakura, ela poderia até reabrir eles, como eu mencionei antes. Mas se ela usasse, de fato, o punho suave para, no caso, acabar com a rede de chakra da Sakura, eu não creio que o Byakugou, no caso, conseguiria regenerar. Porque, como já foi falado, o que o Byakugou basicamente faz é regenerar a pessoa por meio de recriação de células. Mas até onde foi mostrado com a fala da Tsunade, ela não conseguiria fazer, no caso, isso daí com a rede de chakra. Caso contrário, não faria sentido ela ter taxado o Rasen Shuriken do Naruto lá, como no caso, um Kinjutsu, um jutsu proibido. Então, por causa disso daí, eu acredito que a Sakura não conseguiria regenerar a rede de chakra dela, tá?
Já a Hinata não tem esses mesmos recursos defensivos para se manter no campo de batalhas após sofrer algum golpe da Sakura. A não ser se a Hinata usar o seu jutsu de rotação ou até mesmo as suas esquivas com auxílio do Byakugan para escapar dos golpes da Sakura. Recursos esses que passariam a ser ineficientes se a Sakura começar a destruir todo o campo de batalhas. Ou seja, enquanto a Hinata precisaria de no mínimo 74 golpes para destruir a Sakura, Sakura precisa de só um golpe bem dado para... Aí é que tá, esses 64 golpes é se a Hinata quiser apenas fechar os pontos de chakra da Sakura, usando no caso lá os 64 golpes, 64 palmas. Mas se ela quiser, no caso, usar o punho suave normal, ela não precisa acertar 64 vezes não, tá? Até porque um basicamente vai só fechar os pontos de chakra. O outro realmente vai destruir, no caso, a rede de chakra da pessoa. Então o punho suave, por assim dizer, digamos, é mais efetivo para eliminar o inimigo. Já os 64 palmas é mais efetivo para, no caso, nocautear a pessoa. Então iria depender do que a Hinata iria usar. Se ela fosse usar 64 palmas, provavelmente ela ficaria em desvantagem. Mas se ela quisesse usar, no caso, o punho suave, principalmente a versão aprimorada dela, que usa aquelas luvas que aumentam o alcance, a vantagem seria sim da Hinata, tá? Derrotar a Hinata. Então, na minha humilde opinião, atualmente a Sakura é mais forte sim que a Hinata por possuir mais recursos de batalha em comparação aos recursos da princesa do clã Hyuga. Sem tirar que até hoje a Sakura é muito respeitada e tida como uma ótima lutadora, enquanto a Hinata há algum tempo não é vista nem mesmo treinando junto com sua filha Himawari. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, então... Isso aqui que dificulta porque ele não especificou uma versão das duas. Ele não falou se era Shippuden, se era The Last, se era realmente aqui Boruto. Porque dependendo da versão, fica mais fácil da gente estipular quem venceria devido às condições que cada um apresentou devido a cada saga. Mas ele deixou muito em aberto. Mas eu vou considerar que no caso The Last, que eu creio que ali seria o auge das duas, ou pelo menos uma boa versão das duas. Bem, se for no caso considerar a luta entre as duas, eu creio que a Hinata venceria. Bora falar aqui por quê. Vocês lembram que o Neji basicamente sempre solava o Rock Lee quando eles iam treinar? O Rock Lee não tinha a menor chance? Então, eu creio que no caso iria acontecer a mesma coisa em Sakura versus Hinata. Isso porque, embora a Sakura tenha um taijutsu relativamente considerável, o estilo de luta dela é basicamente socar e chutar. E em todas as vezes que a gente vê a Sakura fazendo isso, ela age de forma muito linear. O que eu quero dizer com isso? A Sakura ataca de forma muito previsível. Ela não é tipo o Rock Lee que ataca desse lado, ataca do outro, vai para trás das costas da pessoa, tenta acertar ponto cego. Não, a Sakura vai de frente pro inimigo e fica metendo soco adoidado aí pra ver se acerta um. Porque basicamente se ela conseguir acertar um ataque, ela ganha a luta. Então creio que ela fica com isso em mente e fica atacando de forma previsível. E pra quem tem esse padrão de estilo de luta contra alguém que tem o Byakugan, cara, não vai dar certo. A gente viu que o próprio Naruto tentou fazer isso aí na luta, no caso, contra o Neji. Ele foi de frente, desferiu vários socos no caso do Neji, e o Neji desviou, protegeu ali, tancou os ataques de boa. Conseguiu defender basicamente todos, sem nenhuma dificuldade. O Rock Lee, que era no caso mais versátil, digamos, ele tentava atacar de ângulos diferentes, é um artista marcial melhor, também não conseguia levar vantagem contra o Neji nesse quesito aí. Então a Sakura, que até onde foi mostrado não tem vantagem em velocidade sobre a Hinata, tá? Não foi mostrado a Sakura tendo vantagens de velocidade sobre a Hinata. Elas são muito parelhas ali no quesito velocidade. Então eu creio que sim, a Sakura ficaria em desvantagem entrando em confronto direto contra a Hinata. Primeiro porque ela não tem velocidade superior, então digamos que as duas vão estar ali equilibradas nesse quesito. E o segundo ponto é que a Sakura ataca de forma muito previsível. É muito fácil para uma pessoa normal desviar dos ataques da Sakura. Quem dirá alguém como a Hinata que tem uma visão privilegiada com o Byakugan? E no caso, o terceiro ponto é o punho suave, tá? O punho suave comum não precisa acertar em cheio para ele fazer efeito. Se passar próximo, a pessoa já consegue afetar o outro lançando chakra. E isso, no caso, é o punho suave comum. E ele vai destruir, no caso, a rede de chakra da pessoa. Como eu já expliquei antes, eu não creio que a Sakura consiga regenerar a rede de chakra. E aí a gente coloca mais o fato de que a Hinata consegue ampliar o alcance do punho suave com aquelas luvas dela lá de leão feito de chakra. Então ia ser muito complicado para a Sakura conseguir esquivar dos ataques da Hinata, enquanto para a Hinata ia ser relativamente mais fácil esquivar dos ataques da Sakura, por ser previsível e por ambas ter, digamos, a mesma velocidade. Então, basicamente, a gente tem um cenário onde tem dois participantes, onde tem a velocidade equilibrada, porém um tem uma visão privilegiada, que no caso é a Hinata com Byakugan. E ela também não precisa acertar diretamente para gerar dano. Se ela for acertando ali de raspão, já vai gerar dano na rede de chakra da Sakura. Então, eu creio que seria uma luta muito complicada para a Sakura e a vantagem
vantagem estaria assim no caso com a Hinata. Mas essa é apenas a minha opinião. E vocês acreditam que a Sakura venceria ou no caso a Hinata venceria? Lembrando que aqui eu estou considerando as duas na versão, no caso, do The Last, onde as duas estavam ainda em atividade ninja, fazia missão e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!